Ele é a continuidade do volume 1, abordando os mesmos temas, porém de modo mais abrangente e profundo. O objetivo é que o leitor seja mais firmado e fundamentado na fé, tornando-a inabalável. Numa época em que tantas ideologias tentam enfraquecer nossa fé, a leitura desse livro se faz necessária para os que anelam ter um viver individual e coletivo com sabedoria e equilíbrio que agrade a Deus e os conduza em triunfo para o reino de Deus. Que sua fé se torne inabalável com a leitura deste livro. Solicite o certificado de conclusão do curso bíblico. Fé é o elemento fundamental de alguém escolhido e chamado por Deus. O justo viverá por fé. Fé é o elemento fundamental de alguém escolhido e chamado por Deus. Muito boa noite, quero te dar as boas-vindas e nós podemos estar frente a frente, meio da internet. Eu sou Eduardo, da Igreja em Campinas, e hoje eu quero te convidar a estudar a lição conosco, Fundamentos da Fé Cristã. Este é o volume 2 e a lição é número 7. O Plano de Deus, com o título A Escolha e a Predestinação de Deus Pai. Nesta mensagem, você vai poder saber ou responder algumas perguntas que você está vendo aí na tela. Todo mundo é filho de Deus? O que é ser filho de Deus? Existe a predestinação? O que você acha? O que significa ser santo? E o que é ser abençoado por Deus? É nessa lição que nós vamos responder estas perguntas, não da parte nossa, mas da parte de Deus por meio da palavra. Também quero te dizer que vamos projetar na tela um QR Code. E se você abrir a sua máquina, celular, e apontar na tela do QR Code, você vai poder fazer a leitura. Neste momento, você vai ser direcionado a uma página onde você vai poder colocar seus dados e a oração que nós vamos fazer no programa. Só você preencher e nós estaremos, então, no final do programa, orando você. Tá bom assim? Então, nós vamos por 20 minutos a 30 minutos, nós vamos ter esta lição sobre o plano de Deus. É nessa lição que nós vamos poder entender ou compreender melhor o plano, projeto de Deus para nós. Só quero te lembrar, como um pano de fundo, a semana passada, nosso irmão Júlio ministrou a lição número 6. Nessa lição, nós vimos o Deus triuno. E este agora vamos falar sobre a obra, o labor de Deus, agora desse Deus triuno que nós vimos semana passada. Hoje nós vamos conhecer o plano de Deus, sua obra, seu labor em nós. Bênção completa que Deus preparou para nós. Não se esqueça dessas perguntas que nós vamos estar respondendo durante a apresentação. No final do programa, nós vamos ter ainda perguntas e respostas. As perguntas e respostas você vai poder avaliar. Nós compreendemos bem a lição. E não vamos começar esta lição sem primeiro orar. E eu convido você agora a vir comigo. Oremos. Senhor Jesus, nosso Deus e Pai,
Neste momento, Senhor, nós pedimos a Tua presença para que abras o nosso entendimento e toques em nosso coração as Tuas palavras, que nos dá alegria, nos dá razão de viver. Senhor, abençoa o Teu falar, abençoa as pessoas que agora estamos em Teu nome, para juntos sermos mais conhecidos de Ti e também que o Senhor possa nos conhecer um pouco mais a nós. Te damos graça e louvamos. Oramos em nome do Senhor. Muito bem. Então, nós iremos dar início a esta lição, que é o plano de Deus para nós. Você sabia que o plano que Deus fez para nós, suas bênçãos, é a bênção de Deus? Eu quero te convidar a ler o versículo base, que nós vamos fazê-lo através do livro de Paulo, que escreveu aos Efésios, livro de Efésios, capítulo 1, do versículo 3 ao 5. E vamos começar pelo versículo 3. Efésios, capítulo 1, versículo 3. Pode pegar a sua Bíblia, você vai poder acompanhar conosco, vai poder ler junto conosco e vamos poder ter essa comunhão com o Senhor. O versículo 3, que Paulo escreveu 64 anos depois de Cristo, diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Nestes versículos, aqui está o plano de Deus para nós. Veja que aqui diz que bendito o Deus e Pai nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos. Ele utiliza várias vezes um único verbo, que é o verbo bendizer. O verbo bendizer quer dizer falar bem. Falar bem. Então Deus aqui está dizendo que Ele é o falar bem, o que Deus, de quem se fala bem, Ele fala bem de nós. Lê comigo assim: o Deus de quem se fala bem tem falado bem de nós. Você já ouviu alguém falar mal de você ou soube que alguém falou mal de você? Isto, bênção, Deus quer trabalhar em nós. Ele, próprio Deus, fala bem de mim. Isto é uma bênção maravilhosa. E quando nós lemos que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual, perceba aqui que a bênção ele é espiritual. É muito mais bênção material, muito mais é uma bênção espiritual. Talvez nós não compreendamos, nós não enxerguemos ou não consigamos visualizar a bênção espiritual, mas o Senhor, na sua misericórdia, nos dá sabedoria, pouco a pouco, conhecê-lo um pouco mais. Mas é importante que nós notemos isso. Então, eu gostaria de resumir este primeiro versículo dizendo que todos os filhos de Deus, devem entender que as bênçãos divinas para eles não se limitam nas coisas materiais ou visíveis, palpáveis. Antes, são muito superiores. Então, bênção espiritual na esfera celestial. Louvado seja o Senhor. Bom, mas qual é a bênção que Deus Pai mostra neste versículo? O livro de Efésios, no capítulo 1, ele mostra 3 categorias de bênçãos: a do Pai, a do Filho
e a do Espírito. Veja, 3 categorias. E nós vamos compreendê-las se nós lermos Efésios no capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 5, bênção Deus Pai. No versículo do 5 ao do 7 ao 12, nós vamos ver a bênção do Filho. E em Efésios capítulo 1, do versículo 13 a 14, vamos ver as bênçãos espirituais do... 3 categorias. Hoje nós vamos abordar a primeira categoria, que é a bênção de Deus Pai. E nós já vamos ao primeiro item da bênção. Qual é a bênção de Deus Pai, então, para nós, para esse labor, para essa obra se completar em nós? Qual é? Primeiro item está no 4. Vamos pedir para projetar Efésios capítulo 1, versículo 4. Diz assim: assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, quem louvado seja. Então, o primeiro item você já percebe aqui no escolha. Deus nos escolheu. Deus nos escolheu para sermos santos, e aqui existe alguns processos que nós vamos falar daqui a pouquinho. O processo de sermos santos e irrepreensíveis. Bom, e quando o Senhor nos escolheu? Porque escolher é uma questão de selecionar, de eleger, de separar. Então, quando o Senhor nos selecionou, nos elegeu? Bom, Ele escolheu ao falar conosco, ao nos chamar, nós atendemos. Sim. E veja que o versículo diz que Ele nos escolheu nele. Quando fala que nos escolheu nele, quem seria nele? O próprio Deus. Então, Ele nos escolheu nele e Ele nos chamou e nós atendemos o seu chamado. Quando você atende o chamado de Deus, nesse momento você se torna incomum. Você se torna especial. Você se torna diferente de tudo. Através do Evangelho, quando Deus te chamou e você atendeu o chamado de Deus, você foi abençoado na escolha de Deus. Sim, e isso mesmo é quando você creu e aceitou o Senhor genuinamente, você foi abençoado. Nessa bênção você teve um processo, e esse processo foi através de, ao receber o Evangelho, e Evangelho quer dizer boas novas. Quando você recebeu as boas novas, e qual eram as boas novas? As boas novas, e é a palavra Evangelho significa boas novas, é que os seus pecados são perdoados. E você diz, Deus perdoou meus pecados, mas ao perdoar os seus pecados, houve um processo do seu arrependimento. E não creia que o arrependimento é algo que veio através de nós ou por suficiência nossa. Não foi assim. A Bíblia registra que quem nos conduz ao arrependimento é o próprio Deus. Então veja já a bênção do Senhor trabalhando em nós. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 2, versículo 4. Em Romanos, capítulo 2, versículo 4, diz assim: ou despreza a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que conduz ao arrependimento. Perceba aqui.
Preste atenção. O arrependimento, quando sucede em nosso interior, é algo que Deus te conduziu a ele. É obra de Deus, faz parte da bênção de Deus e o chamamento de Deus. E aí, você percebeu ou despertou em você a questão do pecado. E você, ao se perceber pecador, você agiu, você teve uma ação, você se arrependeu. Veja que não é algo tão simples, porque há muitas pessoas que podem dizer, eu não tenho pecado. E isto não é verdade, e a Bíblia afirma que isto não é verdade. Se você abrir a sua Bíblia em 1 João, no capítulo 1, do versículo 7 a 10, você vai descobrir algo muito importante. Ele diz assim, no versículo 7, se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão com os outros. E o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Presta atenção. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Versículo 9. Se, porém, nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel. Ele é justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A bênção do Pai nos conduziu ao arrependimento e nós tivemos uma reação. E nesse momento você se tornou especial, diferente de tudo. E se tornou a escolha de Deus e imediatamente você foi abençoado. Bom, mas o objetivo dessa escolha, e se você se perguntar por que eu fui escolhido, ou para quê, ou qual é o objetivo desta escolha, também nós vemos no versículo 4 de Efésios capítulo 1, quando diz que assim como nos escolheu nele, antes da fundação, Ok, agora você está vendo aí na tela, certo? 4 de Efésios capítulo 1, versículo 4. Capítulo de Efésios, versículo 4. Eu leio para você. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Olha que nesse versículo está o objetivo da nossa escolha. É para nós sermos santos e irrepreensíveis. 2 pontos importantes para que nós compreendamos é que Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis. Mas o que é ser santo? Bom, ser santo é ser separado, é ser único, é ser singular. E eu já vou te dizer que no universo há apenas um só que é santo. E é Deus. Mas como nós somos escolhidos para ser santos? E se Deus, só Ele é santo, como eu posso ser santo? E esta é a obra principal e o labor de Deus, é nos santificar nele. Vamos explicar um pouco melhor. É Ele que nos santifica. Nós não podemos nos santificar e não conseguimos, não há obra em nós que façamos nos tornar santos. E Ele nos santifica. E você dirá, como? Bem, como Ele nos santifica? Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, porque a Bíblia é quem explica a própria Bíblia. Isto é um fundamento muito importante. Vamos abrir em 1 Coríntios, no versículo 6, o versículo 17.
Esse versículo diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então, o que eu faço para permitir que Deus me santifique? É me tornar um com o Senhor, me unir ao Senhor. Bom, como você se une ao Senhor? Isso é uma pergunta importante. Como é você estar unido ao Senhor? Se nós pudéssemos dar um exemplo, eu te diria que é como um casamento. O que é um casamento? Bom, no casamento você se une à sua mulher e a mulher se une ao seu marido. Se unem, se uniu. Quer dizer que nesse momento, ou a partir daquele momento, você tem uma comunhão permanente com o seu cônjuge. Na Bíblia não é diferente. Deus nos chamou, nos escolheu, para que nós tenhamos essa união, essa comunhão. E como eu tenho comunhão com Deus? A comunhão eu tenho quando eu leio a sua palavra e pela palavra eu começo a conhecer Deus, a sua forma de ver as coisas, a sua forma de pensar, não como o mundo pensa, mas como Deus pensa. O que diz Deus a respeito do casamento? Ou disto, ou daquilo? Ou o que Deus diz sobre a escolha? O que Deus diz sobre a bênção? O que é a bênção? Então, nós vamos compreendendo quando dia a dia nós temos essa comunhão com Deus, por meio da palavra e do seu Espírito. Nessa comunhão, nós nos tornamos participantes, nós participamos do desejo de Deus, da vontade de Deus, da sua necessidade. Deus tem uma necessidade. Você sabia? E como vamos saber a necessidade se não começamos a compreender o que Deus é e o que Deus quer? Por isso, você precisa ler a Bíblia. Eu preciso ler a Bíblia. Eu preciso ter comunhão no Senhor para compreendê-lo e a sua vontade. Então, essa questão da participação nós podemos ver claramente no livro de 2 Pedro. Abre aí na sua Bíblia, 2 Pedro, capítulo 1, o versículo 4. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 4, que diz assim: pelos quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção e das paixões que há no mundo. Então você se torna participante. Esse é o processo da santificação. Mas não é só a santificação. Também aqui no versículo 4 de Efésios capítulo 1, disse para nós sermos santos e irrepreensíveis. O que é ser irrepreensível? Ser irrepreensível é algo que não tem mácula, não tem mancha, não tem nenhum elemento estranho, não tem pecado. É puro, não tem impureza. Você sabe que quando o homem pecou, ele entrou um elemento estranho, porque nós fomos criados para Deus, fomos criados à sua imagem, à sua semelhança. Não havia o elemento pecado em nós e foi incluído esse elemento pecado e nós nos tornamos impuros. Mas louvado seja o Senhor. Nesta comunhão diária com o Senhor, se você permitir que Ele vá trabalhando, sabe o que vai acontecer? Nós, pouco a pouco, à medida que a vida divina vai nos saturando,
vai nos purificando, vai removendo as impurezas, nós vamos nos tornando cada vez mais irrepreensíveis. E ao final, e no final de todas as coisas, e quando o Senhor concluir a obra de Deus em nós, na nossa vida, nós seremos irrepreensíveis. Não é o nosso esforço humano, é a vontade de Deus e o bom prazer de Deus. Muito bem, nós falamos do primeiro item, que era a escolha de Deus. Mas não é só esse item, nós temos também um segundo item, que está no versículo 5 de Efésios, capítulo 1. No capítulo 1 de Efésios, no versículo 5, diz assim: nos predestinou para Ele. Nos predestinou para Ele. Este é o segundo item da bênção de Deus Pai, o plano de Deus para nós. É predestinar-nos, é a sua predestinação. Então, existe predestinação? Sim, aqui diz que Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então aqui, a Bíblia utiliza a palavra adoção, mas a melhor palavra para compreender este versículo seria filiação. Filiação, porque a palavra original grego é uiostesia, e o ios é filho, e tesia quer dizer colocar ou pôr em algum lugar, ou tornar participante, ou estabelecer. A filiação é nos tornar filhos legítimos, filhos e filhos maduros. Então veja que a predestinação o significado é dar destino antecipadamente. É dar destino antecipadamente. Então ele antecipadamente nos predestinou para sermos filhos. Porque nós nascemos dele. E quando nós nascemos do Senhor, nós obtivemos um poder, e esse poder foi nos tornar filhos de Deus. E isso está na Bíblia. Abre lá em João, capítulo 1, o versículo 12 e o versículo 13. Abre lá a sua Bíblia. Vamos conferir. É João, capítulo 1, o versículo 12, e vamos ler o versículo 13. Que diz assim: mas a todos quantos o receberam. Quer dizer, foi aquele primeiro item que nós falamos, e quando nós abrimos o coração, aceitamos o Evangelho, então nós o recebemos. Então todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Deu-lhes um poder que nós não tínhamos, mas recebemos o poder. E esse poder é, como diz o versículo, serem filhos de Deus. A saber, todos ou aos que creem no seu nome. E nós cremos no nome do Senhor e nós nos tornamos filhos legítimos, como é a melhor tradução. Muito bom. Então nós lemos o versículo 4 e no versículo 5, onde ele nos predestinou para ele, para então a filiação por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Eu estou lendo Efésios capítulo 1, versículo 5. E nós louvamos o Senhor por isso. O versículo 5, ele nos fala então o segundo item, que é a predestinação e para nos tornar filhos. E o filho, tanto ser irrepreensível como ser santificado, é um processo. Mas o objetivo é a plena filiação, é nos tornar filhos. Deus trabalha sua obra, seu labor em nós. Esse é o plano de Deus, infundindo a sua vida divina para nos tornar filhos e filhos maduros, com um objetivo muito claro, que é expressá-lo, é representá-lo
e obtermos a sua herança eterna. E nós vamos ler o último versículo, Romanos, capítulo 8, versículo 16, Romanos 8, versículo 6. Romanos, capítulo 8, versículo 6. No Romanos, capítulo 8, versículo diz que o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito, vida e paz. E no versículo 17, então veja, o pendor é o Espírito que nós temos que pender, nos dá para a vida e paz. E quando nós pendemos para a vida e paz, leia, ora, se somos filhos, também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, se somos filhos, também somos herdeiros. Quer dizer, nós temos uma herança e este é alvo final. Nós sermos filhos maduros, nós podemos expressar Deus, representar Deus, obter a sua herança. E este é o plano de Deus. E essa é a obra, esse labor em nossa vida, em nosso ser. E como diz o final do versículo 5 que nós lemos, isso é para beneplácito da sua vontade ou para o seu prazer. O prazer de Deus é esse. O prazer de Deus é fazer de nós filhos maduros. Eu vou te deixar, concluindo esta lição, uma reflexão. Quero te convidar a refletir. Veja, Deus criou os céus, Deus criou a terra, Deus criou tudo para nós, para o homem, criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, para entrar nele, como um plano eterno, e isto é o bom prazer da sua vontade. E louvado seja o Senhor. Muito bem, nós encerramos aqui a lição número 7, mas vamos desafiar a fazer umas perguntas a você. Eu tenho 6 perguntas para te fazer, para nós recapitularmos, e você pode responder aí embaixo, seu computador, você pode mandar uma mensagem, dando a sua resposta. E nós também estaremos dizendo aqui para você qual seria a resposta, e você pode então confrontar a sua resposta. Vamos ver então a primeira pergunta? É um desafio para você. Que as palavras bendito, abençoar e bênção têm em comum? Qual é a sua resposta? Se você quiser, você pode responder aí embaixo. Pode fazer essa resposta. E só para te lembrar, vem do verbo bem dizer, e isto é falar bem. É quando Deus falou bem de você, falou bem de mim, Deus é de quem nós falamos bem. E vamos então para a segunda pergunta, e a segunda pergunta diz: quais as 3 categorias de bênçãos espirituais que Efésios 1 nos apresenta? Coloque a sua resposta. O que você compreendeu dessa lição? Então, qual seria a resposta? A resposta é que há 3 categorias, a escolha ou de Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito. 3 categorias que hoje nós vimos. A primeira, a escolha de Deus Pai ou as bênçãos espirituais de Deus Pai. E nas próximas lições veremos ainda as bênçãos do Filho e as bênçãos espirituais do Espírito. Pergunta número 3. Você já respondeu? A pergunta 3 diz assim: qual é o primeiro item das bênçãos de Deus no capítulo que nós acabamos de responder? Olha, Eduardo, a Ilse respondeu aqui a pergunta 1. Ela disse que é o falar bem de Deus. O Fábio Moreira também está falando aqui, falar bem de Deus. Olha lá, nós temos 2 respostas, as pessoas estão participando. Louvado seja o Senhor por isso, e está correto, o falar bem, exatamente. Bom, vamos à terceira pergunta, e se você está aí, pode responder, escreve embaixo, aí você vai fazendo a sua resposta, que nós vamos colocar você no ar, como Ilse, como o Fábio respondeu, e já escrever as suas respostas, você também pode fazê-lo.
E a pergunta 3 eu te desafio a responder a seguinte: qual é o primeiro item das bênçãos de Deus neste capítulo? Capítulo de Efésios, que nós vimos do versículo 3 ao versículo 5. Qual é o primeiro item? Você consegue responder? Eu te convido a participar. E no final do programa, ainda vamos encerrar fazendo uma oração que nós vamos fazê-la juntos. Você respondeu a pergunta? Qual é o primeiro item das bênçãos de Deus? Opa, temos um participante aí? Vamos interromper para ver qual é a resposta? A Larissa está respondendo aqui. Larissa. Ele me escolheu. Perfeitamente, Larissa. O Senhor te abençoe. Você fez a resposta corretamente. É a sua escolha. Como diz no versículo, assim como nos escolheu. E esse é o primeiro item. E vamos à pergunta número 4. São 6. Vamos na pergunta 4 e eu desafio a você responder. Qual é o segundo item das bênçãos de Deus neste capítulo? Qual é o segundo item? Falamos do primeiro item. Já temos resposta. Kaique, diz... A gente não tem a da 4 ainda, porque tem um tempinho aí. Sim, claro. Mas a gente tem um testemunho do Bertoso, está acompanhando junto com a gente. Mas ele falou assim, aleluia, porque Deus está trabalhando sua natureza divina e santa em nós, para que cresçamos e amadureçamos, a fim de ser seus filhos maduros. Aí o Fábio também respondeu a escolha de Deus. O Fábio também, a escolha muito bem. O Roberto Graziani escolheu, Deus nos escolheu. A Ilse, ele nos escolheu. Perfeitamente. A Tônia, sua escolha. Perfeitamente, Estônia. A Creuza está falando, fomos predestinados. Qual é o segundo item? Sim, é o segundo item, a predestinação, perfeitamente. A Sulane, Creuza. Predestinação. Sim, Sulane, você acertou corretamente. O Fábio sua também predestinação. Fábio, parabéns, sim, louvado seja o Senhor, você está correto. É a sua predestinação. Muito bem, passamos à segunda pergunta e eu desafio a você responder. A pergunta número 5 é: qual é a finalidade da escolha de Deus? Você pode responder? Qual é a finalidade da escolha de Deus? Pode escrever. Escreva que nós aqui estaremos transmitindo a sua resposta. Qual é a finalidade da escolha de Deus? A finalidade de Deus... Olha, Eduardo, tem bastante gente participando da 4 ainda. Sim. Qual é... Quem mais participou? O Ioannis. O Ioannis? Escreveu fomos predestinados. Sim, Ioannis, correto. Senhor Jesus. A Tônia escreveu que fomos predestinados. O irmão Paulo está dando parabéns aos irmãos. Está gostando muito aqui da transmissão. Isso é importante para nós, o seu retorno, porque isso nos incentiva e nos ajuda. O Senhor te abençoe, Paulo. A Larissa está a ponta firme. Está acertando todas, Ele respondeu a 5 já. Qual é a 5, Larissa? Ele nos conduziu a Ele, para Perfeitamente. Exatamente, nos conduziu a Ele, para sermos filhos maduros que o expressem, que o representem e herdem a herança de Deus para os seus filhos. A Ilse está falando aqui, sermos santos e irrepreensíveis. Sim, sermos santos e irrepreensíveis é o processo, e a finalidade é sermos filhos maduros. A Creuza falou isso. Nos tornarmos filhos maduros. Perfeitamente, Creuza, sermos filhos maduros. Louvado seja o Senhor. E por causa do tempo, nós vamos para a sexta pergunta e eu convido a você responder agora. Sim, Kaique, pode interromper. Tem gente respondendo aqui, filho maduro, filho do seu amor. Sim, perfeitamente. Mas faz a pergunta 6. A 6 é a seguinte: que significa predestinar e para que fomos predestinados? Aqui a resposta tem 2 respostas. O que significa predestinar e para que fomos predestinados? O nosso amado irmão Lula está respondendo. O Lula respondeu. Aqui, Lula. Não, está respondendo a 5 ainda. A 5, amém. Ele escolheu para filhos maduros. Perfeitamente, Lula. O Beto está respondendo para filiação. Sim. A Ana Lúcia Alves, sermos filhos dele. Perfeitamente. Eu acho que está aquecendo aqui a resposta da 6. Daqui a pouco vai chegar. Muito bem, eu convido você a fazer a responder a pergunta 6, que tem 2 respostas, tem 2 partes. A primeira é o que significa predestinar e para que fomos predestinados. Faça a sua resposta. O Pedrão está falando aqui que predestinar, ele está aqui no estudo com a gente, é escolher.
Sim. Ser escolhido. A tradução correta de predestinado, ou predestinar é dar um destino antecipadamente. O Fábio respondeu exatamente isso, Eduardo. O Fábio? Dar um destino antecipadamente. Fábio, muito bem, essa é a resposta. E a segunda parte dessa pergunta é para que fomos predestinados? Para que fomos predestinados? Aqui está dizendo, ó, a Zenilda. Zenilda. Para ser santo e irrepreensível, para sermos filhos maduros. Essa é a resposta. Nós somos predestinados para sermos filhos maduros. Akiko Tinen Onaga, para filiação. Sim, está Larissa correto. Mais uma vez aqui. Sim, ser Larissa. santo e irrepreensível. Muito bem, Larissa. Louvado seja o Senhor. Bom, por causa do tempo, nós somos obrigados a interromper, mas não antes te convidar a juntos orarmos ao Senhor. E já quero agradecer desde já a todos os que participaram. A sua participação é muito importante. Sim, Kaique. Fala do QR Code. Assim, só para lembrá-lo mais uma vez, antes de encerrar o programa, que você, ao ligar a sua câmera e apontar para o QR Code, você pode deixar o seu nome para a oração e nós estaremos orando por você. Pode completar, vai abrir uma tela onde você vai colocar os seus dados para que nós possamos orar pelo seu propósito que há no seu coração e pedir que o Senhor o abençoe. Muito bem, para finalizar a lição 7 de hoje, do plano de Deus, eu quero convidar a você se juntar a mim neste momento para orar. Senhor Jesus, te damos graças, Senhor, pelo momento que estivemos juntos com os irmãos. Pedimos ainda que os abençoes ricamente a sua vida, abençoa-los, Senhor, com saúde, abençoa-los na questão econômica. Nesses momentos tão difíceis, Senhor, a bênção vem de Ti. Pedimos que nos abençoes ricamente, porque esse é o Teu plano, Senhor, nos predestinar, é nos escolher para sermos Teus filhos maduros. E queremos ser Teus filhos maduros. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos um coração simples, sincero, de podermos nos aproximar a Ti, receber a Tua bênção. E nos dá, Senhor, a possibilidade, a condição de acolher com mansidão as palavras por Ti implantadas. Nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Esperamos vê-lo na próxima sexta-feira com a lição 8 dos Fundamentos da Fé Cristã. Tenha uma boa noite. Fé é o elemento fundamental de alguém escolhido e chamado por Deus. O justo viverá por fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. O livro Fundamentos da Fé Cristã contém 24 lições que visam fundamentar e fortalecer a fé cristã. Ele é a continuidade do volume 1, abordando os mesmos temas, porém de modo mais abrangente e profundo. O objetivo é que o leitor seja mais firmado e fundamentado na fé, tornando-a inabalável. Numa época em que tantas ideologias tentam enfraquecer nossa fé, a leitura desse livro se faz necessária para os que anelam ter um viver individual e coletivo com sabedoria e equilíbrio que agrade a Deus e os conduza em triunfo para o reino de Deus. Que sua fé se torne inabalável com a leitura deste livro. Solicite o certificado de conclusão do curso bíblico. Fé é o elemento fundamental